ex-juiz Sérgio Moro está envolvido em outra polêmica em relação ao ministro Gilmar Mendes, né? Quando em tom de brincadeirinha, do tipo sem querer querendo, ele fez aquela história, né? Dizer, deu a entender que o Gilmar vou Mendes comprar vendia uma sentença com o Gilmar né? Mendes, né? Porém, não é o Gilmar que está sendo acusado de vender sentença, né? Pois é. E o ministro Flávio Dino, que participou, né? E tem participado, tem sido convocado com tanta frequência pela ala. E ele disse que vai com muito prazer. Vai com muito prazer a todos. Em uma dessas reuniões, lá no Congresso Nacional, Flávio Dino disse, deu uma resposta assim categórica a Sérgio Moro e diz: eu fui um juiz honesto, nunca tive sentença anulada. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda. Não tem nada eu não aceito ser tratado com deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Nós temos que manter pelo menos a educação. Eu estou conversando aqui com o senador. Mas da forma como o senhor falou, eu acho que foi muito Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas... Não... Mas é eu que vou dizer isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero conseguir dar isso. Pergunta esquisita. Assim como o senhor tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E por isso o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor me pergunta, portanto, se o projeto deve ser votado. Eu acho que deve. Eu acho que a Câmara deve votar, acho que o Senado, como casa iniciadora, deve reapreciar. Agora, depende de mim? Claro que não, é um assunto parlamentar. Finalmente, o senhor me pergunta sobre... o senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor e dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo
todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Não sei até quando, Pedro, o ministro vai atender a esse chamado. Deixa eu só procurar aqui no chão, porque eu acho que a cara do Moro ainda está no chão depois de uma dessa, né? Porque poderia ter ido dormir sem uma dessa. Poderia ter ficado, ou melhor, ficado calado não, porque ele está no papel dele de senador, de cobrar, de falar. Poderia ter ido com respeito. Poderia ter ido a uma comissão, né? Com dados, com fatos, e não com discurso ideológico político fajuto, como o Moro já se acostumou a fazer agora como senador da República, né? Que decaimento, uma pessoa que era juiz federal, uma das pessoas mais respeitadas do país, tornou-se ministro da Justiça em meios a escândalos e interferências que a Polícia Federal, comandada pelo Ministério da Justiça, sofreu do governo Bolsonaro, sai desse governo, depois se candidata a senador da República, entrando em conluio de novo com o mesmo governo ao qual ele criticou, ao qual ele foi a entrevistas criticar, e ele hoje está defendendo novamente um projeto de governo mais do que falho. Então poderia ter ido dormir sem essa, mas essa é a saga do bolsonarismo na Câmara Federal, ou melhor, no Senado e na Câmara Federal.